Bom dia. Provérbios 22 hoje. 22 de dezembro. Mais um dia. Bom dia, Roslaine. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Fer. Vamos pegando a Bíblia aí. Hoje é 22 de dezembro. Provérbios 22. Bom dia, Marcele. Segunda-feira, hein? Semana de Natal. Nós aqui lendo a Bíblia, de manhã cedinho, né? Uma bênção de Deus, energia agora. Você estava sem energia aí de novo, Marcele? Vou começar, hein? Pouca gente ao vivo hoje. Todo mundo me abandonou. Vou começar mesmo assim. Estão com a Bíblia aí? Todas? Estão com a Bíblia? Bom dia, Marcela. Vou te falar que tem pouca gente, mas vou começar mesmo assim. Manda um joinha aí se vocês estão com a Bíblia. Beleza. Acho que essa semana vai ser assim, pouca gente mesmo. Vão sobrar só os fortes, né? Bom dia, TT. Bom dia, Larissa. Vamos começar então? Semana de Natal. Isso, Jéssica. Só vão sobrar os fortes aqui, semana de Natal. Então, vamos lá. Provérbios 22. Vai acompanhando aí na sua versão e depois a gente conversa, tá bom? Provérbios 22, 1 diz assim: o bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Não existe diferença entre o rico e o pobre, porque foi o Senhor Deus quem fez os dois. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Eu tô no 22, versículo 4. Bom dia, Ju. Quem teme o Senhor e é humilde consegue riqueza, prestígio e vida longa. 5. No caminho dos maus existem armadilhas e dificuldades, mas quem dá valor à vida se afasta deles.
22:6. Eduque a criança no caminho que ela deve andar, e até o final da sua vida não se desviará dele. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia maldade, colhe a desgraça e será castigado pelo próprio ódio. 22, versículo 9. Quem é bondoso será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. Mande embora a pessoa orgulhosa e acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Quem ama a sinceridade e sabe falar bem, terá a amizade do rei. O Senhor Deus está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. Versículo 13. O preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. O adultério é uma armadilha onde caem as pessoas que o Senhor detesta. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. Quem enriquece às custas dos pobres ou dando presente aos ricos acabará ficando pobre. Versículo 17. Presta atenção e eu lhe ensinarei o que os sábios disserem. Estude os seus ensinamentos e será um prazer para você lembrar deles e recitá-los. Vou ensinar agora estes provérbios para que você ponha sua confiança em Deus. Tomei nota de 30 provérbios para você. Eles contêm conhecimentos e bons conselhos, que os ajudarão a saber o que é certo e direito. E assim, quando lhe fizerem perguntas, você saberá dar a resposta certa. E aqui ele vai citar 30 provérbios e nós vamos ler nesse capítulo somente os primeiros 5, tá? Então vamos lá, versículo 22. Primeiro provérbio. Não tire vantagem do pobre só porque ele é pobre. Nem se aproveite daqueles que não tiverem quem os defenda no tribunal, pois o Senhor defenderá a causa deles e ameaçará a vida de quem os ameaçar. Provérbio 2, versículo 24. Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá se livrar deles. Versículo 26. Não aceite ser fiador de ninguém, porque se você não puder pagar a sua dívida, levarão embora até a sua cama. Não mude de lugar os marcos de divisa de terras que os seus antepassados colocaram. 29. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia dos reis. Amém? Vamos só até aqui. Amanhã, dia 23, a gente continua esses 30 provérbios. Me acompanharam aí? Manda um amém aí. Hoje, 22 de dezembro, acabamos de ler Provérbios 22. Bom, amém. Esse capítulo ele é rico, cheio de coisas, ele repete várias ordenanças, várias ordens que a gente já tem repetido aqui há bastante tempo. Mas não tem como não citar o 4 e o 6, Vamos citar primeiro o primeiro, O que vale mais do que a riqueza é o bom nome. Cara, Provérbios, ele ensina muito sobre negócios, sobre como você cuidar do seu dinheiro, como você cuidar da sua vida financeira, Ele faz muito paralelo entre o pobre e o rico. E aqui você pode levar tanto para a vida financeira, para a vida material, quanto também o pobre e o rico de espírito, Mas aqui ele faz o paralelo entre a pessoa que tem um bom nome e a pessoa insensata que não paga suas contas e fica com o nome sujo. Você fala assim, nossa, até com isso o Senhor se preocupa. Sim, porque se você não tem um bom nome, você não vai dar um bom testemunho aí fora, E o crente, pessoa fiel ao Senhor, temente a Deus, pessoa sábia, ela gasta só aquilo que ela pode. A Bruna está falando o óbvio, mas o óbvio tem que ser dito, O óbvio tem que ser dito. A gente leu aqui alguns capítulos atrás que o Senhor ama aquele que vive a sua vida de forma verdadeira. Aquele que não finge que é o que não é, Então vamos nos apropriar disso. Eu vou viver minha vida de acordo com as riquezas, de acordo com aquilo que eu tenho,
certo? O que a gente vê? A gente vê muitas pessoas tentando ter uma vida que elas almejam, se comparam com os outros, e aí entra numa furada, num looping, num ciclo e começa a ficar se enrolando com as suas contas. Então o Senhor fala no versículo 1 do 22, o bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Então vamos zelar pelo nosso nome, vamos pagar nossas contas, vamos assumir compromisso somente que a gente pode pagar, que a gente pode, né, que a gente pode honrar. Amém? A gente tá aqui entre mulheres, né? Vamos controlar nosso cartão de crédito. Eu não sei se tem alguém aqui que tem esse problema, ou se alguém que vai assistir a live aqui depois, mais pra frente. Mas vamos controlar o nosso consumismo. Vamos parar de se comparar com os outros. A gente fica aqui na rede social só olhando, só querendo comprar, querendo ter a vida do outro, E o Senhor fala que a gente tem que viver satisfeito com aquilo que a gente tem. Então, se você pode, você vai comprar. Se você não pode, você não compra. Porque mais importante do que ouro e prata é você zelar pelo seu nome. Vocês estão me entendendo? Amém? Até isso, Salomão nos ensina. Depois ele fala que a pessoa que não deve ser fiador também, né? Do outro. Então, cuide do seu bom nome. Depois a gente vai falar sobre o 4 e o 6. O 4, ele fala que quem teme ao Senhor e é humilde consegue riqueza, prestígio e vida longa. Né? Então, mais uma vez, ele fala sobre riqueza. Pode ser a riqueza material mesmo e a riqueza de outras coisas, né? Mas quem que consegue riqueza, honra, quem que consegue ser estimado, ter vida longa? Aquela pessoa que busca o Senhor e que teme a Ele. Então, temer ao Senhor. Lá no primeiro capítulo a gente aprendeu. Tema ao Senhor. É o princípio da sabedoria. Então, se você temer ao Senhor, você vai ter o quê? Você vai ter discernimento, entendimento para seguir uma vida longa, feliz e segura, amém? O 6. O 6 é muito conhecido, né? A gente repete muitas vezes. Mas o 6, ele tem uma profundidade que, se a gente entender, vai ser bênção. Eduque a criança no caminho que ela deve andar e até o final da sua vida ela não se desviará dele. Tem algumas versões que falam, ensina a criança no caminho, né? Que ela deve andar e quando for velha, jamais se desviará dele. Algum tempo atrás, faz um tempo já, uns 3 anos, eu acho que uns 2, 3 anos, eu fiz um vídeo falando sobre isso, que uma vez eu comentei alguma coisa no Instagram de alguém, sabe, esses posts assim aleatórios, que nem era post de gente que eu conheço, assim, gente famosa. E eu fiz um comentário, escrevi lá que era sobre isso, sabe, sobre educação de filhos e tal. E eu comentei falando assim que a gente tinha que se apegar a essa promessa, que se a gente ensina a criança no caminho que ela deve andar, depois que ela envelhecer, ela não vai se desviar. Menina, isso aí deu um bafafá. Gente que eu nunca vi na vida começou a curtir aquilo lá e começaram a debater isso no meu comentário. E falando que eu era louca, que onde já se viu isso, que eles conhecem muitas pessoas que foram levadas na igreja desde cedo e que depois não quiseram saber de Deus, que a gente bitola a vida das crianças e leva em igreja, e depois que cresce não quer nem saber, que não adianta ficar forçando na infância, falar. E eu fiquei assim, meu Deus, né? Aí tinha gente que defendia, tinha gente que quebrava o pau. E aí eu comecei a pensar sobre isso, comecei a me questionar. Falei, será mesmo que se eu ensinar meus filhos hoje, será que lá na frente eles vão enjoar? Eles vão se desviar? A gente conhece tanta gente, né? Que é criado na igreja, às vezes filho de ministro, filho de pastor, de gente assim, que cresceu na igreja, que depois que fica adolescente, jovem, quer saber. E aí, orando, sabe, o Senhor confirmando no coração assim, faz a sua parte. E aí ele me deu esse versículo assim, muito claramente, faz a sua parte. Honra aquilo que eu te dei. O que eu te dei? Quais são os filhos, né, que eu dei nas suas mãos? E aí, muito claramente, ele falou assim, ó, tá aqui nas suas mãos. Esse foi a recompensa que eu te dei. Foi a herança que eu te dei. Então, você honra, você faz a sua parte. Dá o seu melhor durante a infância. Ensina no caminho. O que é ensinar no caminho? Andando, caminhando, conversando. Não é assim só falando.
Ó, você tem que, ó, você é obrigado a ler a Bíblia todo dia. Ó, você é obrigado a ir na igreja, porque se você não for na igreja, você tem que ir na igreja. Mas você tá indo? Você tá lendo junto? Você tá aprendendo junto? Porque aqui fala no caminho. Então é conversando com eles, incluindo Jesus Cristo em tudo que eles forem fazer. Educando e citando. Sei lá, teve uma briga, uma discussão. Você vai disciplinar trazendo a palavra, né? Você vai elogiar a criança trazendo a palavra. Você vai tudo, né, no caminho, lavando a louça, caminhando no carro, levando a escola, trazendo da escola, no caminho. E aí o Senhor deixou muito claro no meu coração: se você fizer isso, a sua parte, e educar no caminho, deixa comigo, que eu vou honrar a tua vida. Para de se preocupar, né? A gente que é mãe, a gente se preocupa muito. Meu Deus, mas como é que vai ser na adolescência? E como é que vai ser na juventude? E como é que vai ser quando ele for fazer faculdade? E quando ele sair de casa? E quando eu não estiver olhando? Como é que vai ser? E o Senhor manda te dizer que Ele vai honrar aquilo que você fez. Amém? Ele vai honrar. Ai, Bruna, mas tem tanta gente que depois se desvia, você não tem como garantir, né? Uma vez escreveram isso pra mim, não tem como você garantir isso. Eu não garanto nada mesmo. Não garanto nada. Quem me garante é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não volta vazia. E o que Ele prometeu, Ele cumpre. Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então como é que você explica tantas pessoas que foram criadas na igreja e que se desviaram? Primeiro que eu não sei como é que foi criado de verdade. Será que foi criado no caminho? Será que ou foi só de fachada? Né? Não vou julgar. Mas primeiro quesito é isso. Segundo, será que esse desviar-se, será que essas experiências não estão dentro de um propósito? Ele é soberano. Ele é soberano e Ele sabe todas as coisas. Eu gosto de ver a minha vida assim, ó. Um Deus soberano aqui e a minha vida. Uma linha do tempo. Então aqui eu nasci, aqui eu vou morrer. E Ele tá aqui em cima, ó. Ele enxerga tudo. A gente enxerga só esse pedacinho. Então, eu tô enxergando essa partezinha da vida do meu filho. Mas ele tem tudo isso para viver. E o Senhor enxerga aqui em cima. Então, às vezes, é um propósito. Às vezes, seu filho vai ter uma situação durante a juventude, durante a infância, durante, né, a velhice, a vida adulta, que é o trabalhar do Senhor. E aí, a gente, como mãe, tem que se apegar a essa promessa. Tem que se apegar. E lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de nós. E aí lembra que eu falei pra vocês que a mulher virtuosa, ela sorri para o futuro? Ela sorri. Ela olha lá na frente, o futuro dos seus filhos, e ela sorri. Ela não se preocupa. Ela entrega. Por quê? Porque aqui, no tempo hoje, no presente, ela tá dando o melhor dela. Porque hoje, ela tá ensinando no caminho. Então, se eu tô fazendo a minha parte hoje, se eu tô seguindo a palavra, se eu tô dando o meu melhor, mas não sei se é suficiente. Entrega pro Senhor. O Senhor sabe minha realidade. Esse aqui é o máximo que eu posso dar. Deus vai honrar. Deus vai honrar a sua vida. Mas não se apegue nisso aqui como uma promessa e, tá bom. Ensinei, levei na igreja e pronto. Não, é no caminho, é todo dia. É dando o seu melhor, é se esforçando. Entende? Amém? Estão me entendendo? Assim como Jesus e seus discípulos. Exatamente. Porque nossos filhos são nossos discípulos em treinamento. Né? E aí você vai orar. E aí você vai fazer a sua parte. Ensinar. Você vai orar. Você vai profetizar. Você vai declarar a bênção na vida dele. Porque sua boca é manancial de vida. E você que tem autoridade sobre o seu filho, você tem autoridade espiritual também. Né? E aí você vai honrar a vida dele. Eu tenho uma colega que tem filhos adolescentes, já jovens, assim. E aí toda vez que eles saem com os amigos, tem, sei lá, festa, ela vai orando. E ela fala assim, Senhor, que eles não se sintam bem lá. Que eles não se sintam, que o Espírito Santo incomode. Que eles não se sintam parte disso. Que eles cheguem lá e percebam que não é o lugar deles. E sabe, tantas vezes, assim, ela tem um filho bem mais velho. E tantas vezes ele falou, nossa, eu fui. Eu sabia que não era meu lugar, mas eu fui porque eu falei, eu vou. Chega lá, não se sente bem. Chega lá, fala, o que você tá fazendo aqui?
Os próprios amigos falam, isso aqui não é o seu lugar, sai daqui, né? E é isso. É verdade, Dani. A Dani colocou, a semente está sendo plantada. E a lei da semeadura, ela é justa. E o Senhor honra aquilo que você plantar. Então, eu já falei isso aqui em algumas vezes aí atrás. Se eu tô plantando uva, eu vou colher lá na frente o quê? Uva. Então, não tem como. Se você planta todo dia e rega todo dia a palavra do Senhor na vida do seu filho, lá na frente você vai colher. Ah, mas pode ter tempestade? Pode ter tempestade. A plantinha pode chacoalhar para um lado pro outro, pode perder suas folhas, pode passar no deserto, mas a semente tá ali, a semente vai germinar. Amém? Amém? Então vamos parar com essa história aí de que, ai, nada te garante. Na verdade, nada me garante mesmo. Mas a palavra de Deus é clara. Quando for velho, jamais se desviará dele. E eu vou fazer de tudo para que isso se cumpra na vida do meu filho, amém? E aí depois, nos próximos aí versículos, no 8 ele até confirma isso, né? Quem semeia maldade, colhe a desgraça. E será castigado pelo seu próprio ódio. Então, se você planta de maldade, você vai colher o quê? Desgraça. Se você planta bondade, você vai colher o quê? Bênção. Então, se você planta todo dia e rega todo dia o seu filho, se você planta a palavra de Deus e todo dia você rega, reafirma e dá o seu exemplo e mostra para ele que esse é o caminho certo, né? Ele vai crescer uma plantinha forte e lá na juventude, lá na vida adulta, ele vai dar os seus frutos. Amém? O 10. Mande embora a pessoa orgulhosa e acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Mande embora a pessoa orgulhosa. Então, o Senhor detesta os olhos altivos, o orgulho, aquela pessoa que acha que ela é mais e que ela é melhor que os outros. Então, vamos cuidar do nosso coração, né? Depois ele fala de novo sobre o preguiçoso, fala sobre o adultério, né? Fala que o Senhor odeia a pessoa que cai na armadilha do adultério. Então, vamos cuidar isso, né? E o 15. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. Como é que fala o 15 de vocês? É natural, é normal que as crianças façam tolices. E quem vai corrigir? Quem vai ensinar no caminho que deve andar? A gente, né? A correção. A correção as ensinará a se comportarem. Então, vamos parar com essa história de educação positiva que não pode falar não para criança. Porque isso para mim é a coisa mais ridícula que inventaram. E tem tanta mãe cristã caindo nessa. Ai, não posso falar não, não posso frustrar minha criança. Você tem que frustrar sua criança. Você tem que falar não. Por quê? Porque ele não sabe o que está fazendo. Quem vai ensinar? Eu e você. Ai, coitadinho. Cresceu e agora não consegue lidar com as emoções. Mas quem que ensinou? Né? Aí leva no psicólogo, aí leva na terapia, aí leva num monte de coisa. Mas quando era criança, você ensinou o que é certo e o que é errado? Você ensinou que ele é uma pessoa em construção? Ele precisa aprender com seus erros? Você não ensinou, você deixou fazer tudo que queria? Ah, mas é só uma criança. Sim, é só uma criança que faz tolice, que faz coisa errada. Tá escrito aqui. Que é natural. Quem vai ensinar? Você, eu. Como que eu vou ensinar? Aí você vai ver qual é a melhor opção pra você. Mas que você tem que falar o não, você tem que ensinar o caminho certo. Isso é fato. Amém? A Jéssica colocou que a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará do mal. A estultícia, o meu fala tolice, né? Está ligada ao coração. Então, assim como o meu coração é enganoso, o coração da minha filha e dos meus filhos também são enganosos, né? Mas a vara da disciplina, no meu fala correção. Mais uma vez, essa vara aí você pode entender de várias formas. Mas se você buscar lá, não sou nenhuma teóloga, né? Mas se você buscar em algum lugar o que significa essa palavra vara, eu já procurei uma vez, significa disciplina. Não significa bater, significa disciplina. Na minha versão fala correção. Então a correção, a disciplina, afastará o seu filho das tolices, da estultícia.
Então aí, uma coisa que uma vez eu falei aqui em casa e ficou muito gravado na cabeça deles. Eu falei assim, eu e seu pai somos as pessoas escolhidas por Deus para ensinar vocês tudo que vocês têm que fazer. Porque criança nasce sem saber das coisas. Falei, criança nasce sem saber das coisas. E Deus escolheu 2 pessoas, eu e seu pai, para ensinar vocês tudo que vocês têm que fazer. Então, se um dia eu estiver te corrigindo para alguma coisa, você entenda isso como amor, como cuidado. Porque a criança que não tem pai e mãe que ensina, se dá mal lá na frente. E eles regalaram os olhos desse tamanho assim, ó. Eles têm que saber que ele só faz bobeira mesmo. E quem ensina? Eu e você. Assim como a gente, se não estiver perto de Deus, só faz bobeira. Assim como o pai disciplina o filho, Deus disciplina a gente. Amém? Então para de querer fazer todas as vontades do seu filho. Aquela mãe, aquele pai que não ensina, não ama. Que não educa, claro que eu amo. Amo, mas é um amor de palavra, né? Amor de palavra. Vamos ver o que vocês estão escrevendo aqui. A Ju colocou guiar. É uma criança que precisa de direcionamento, né? E cabe a nós orientar, falando na hora da vida. Isso. Ouvir, não. Saber esperar, lidar com frustrações e perdas. Tudo que vivenciamos nas nossas vidas. Eles precisam ser ensinados a lidar com tudo isso, sempre de acordo com a idade, mas desde pequenos. Isso. A vara ajuda a guiar os carneiros, exatamente. Assim como o bom pastor guia as suas ovelhas pro caminho certo, a gente com a vara, a gente vai fazendo o quê? Opa, pra cá não, vem aqui. Opa, aqui não, vem mais pra cá. É isso aí. Como é que a gente quer que nosso filho seja um adulto que sabe lidar com as coisas da vida se a gente na infância não treinou ele, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas querendo ou não, pai e mãe é coach do seu filho. O que significa coach em inglês? Treinador. Então você vai treinar o seu filho desde criança para que ele faça o quê? Saiba lidar com as coisas lá na frente. Se ele nunca ouviu um não, quando ele for para a escola, antes de ir para a escola nunca ouviu um não. Aí vai ouvir o primeiro não da professora lá no maternal. Vai fazer um escândalo. Nunca ouviu uma não da mãe e do pai, né? Se em casa você cede tudo para ele, cede. Ele é o príncipe, a rainha da casa, a princesa. Tem tudo que quer. Aí chega lá na adolescência, começa a ter relacionamento com outras pessoas e nem todo mundo vai falar sim pra ele. Aí não consegue se relacionar. Aí é uma pessoa chata que só pensa no seu próprio umbigo e fica enfiado numa tela. Quem que ensinou? Infelizmente, a criança é o fruto daquilo que ela vivenciou dentro de casa. Então vamos tomar vergonha e pegar essa responsabilidade pra gente, né? Eu até fiz um post, acho que domingo, né? Que a mulher sábia, ela tem responsabilidade com a herança que o Senhor deu. Então, voltando lá no 6, mesma coisa. É teu. Toma que a cria é tua. Literalmente. Então, quem tem que ensinar é você. Mas tem escola. Amém, tem escola. Vai ensinar as coisas da escola. Português, matemática, história, geografia. Né? Mas eu pago uma escola super cara que tem inteligência emocional. Amém. Vai ajudar, mas o básico é você que vai fazer. E outra, a criança, ela aprende aqui, pelo espelho. A neurociência fala, né, que a criança tem neurônios espelho. Ela vai olhar você, como você se comporta, e ela vai refletir aquilo que você é. Você pode estar na melhor escola, 24 horas dentro da escola. Mas ela vai se espelhar em você. Mas eu levo no cultinho da igreja todo domingo. Amém. Ela fica 1h30 no cultinho da igreja. No domingo. E o resto do dia? E o resto da semana? E o resto do mês? É você. Então a responsabilidade é sua. Eu levei a criança na igreja a infância inteira e se desviou. Mas você levou na igreja uma vez na semana, no máximo 2. E o resto? De quem que é a responsabilidade? É nossa. Vamos parar de dar desculpa, né? E é isso. Amém? A Ju colocou, tem aquele outro versículo que fala que não mate de pancada. E aí a minha secretária, Jéssica, já colocou que é Provérbios 19:18. Isso mesmo. Amém. Muito bom. E aí, o 24 só, que eu marquei aqui, e a gente já vai orar.
Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. As más conversações, né? Como que é? Corrompem os bons costumes. Então, cuide com quem você anda. Você e seus filhos, né? Mas primeiro vamos pensar na gente só. Vamos esquecer os filhos agora. Já falei muito de filho. Pensa com quem você tá andando, com quem você tá falando. O tipo de pessoa que você tá se relacionando. Por quê? Porque a gente acaba se tornando aquilo que a gente convive, né? Então aqui já falo. Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Como é que fala aí na Bíblia de vocês? A minha fala grosseiras ou violentas. No 24. Você poderá pegar, adquirir os seus maus costumes. E depois, para você se livrar desse costume, se livrar desse hábito, vai ser terrível. É muito difícil. Muito difícil. Então, presta atenção. Amém? É igual aquela assim, eu não falo palavrão. Mas daí você começa a conviver com gente que fala palavrão. No começo você se escandaliza. Você fala assim, nossa, fulana falou aquela palavra horrorosa. Que absurdo. Passa 2 semanas com a pessoa ouvindo aquilo, na hora da raiva, você vai e solta um igualzinho ela. Não é? É assim. É desse jeito. Então, cuide com quem você anda. Tá? Tem algum ditado aí que fala que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, não é? Uma coisa assim. Me ajuda aí. Eu já li isso aí em algum lugar. Que nós somos a média das 5 pessoas, 5 ou 3 pessoas que a gente mais convive. Então, cuida com quem está convivendo. Vamos pedir pro Senhor de novo sabedoria na escolha das nossas amizades, do nosso círculo de amigos. Quem fica facilmente irado, não ande com quem fica facilmente irado, nem na companhia de quem é agressivo. Não te associes com um iracudo. A sua Bíblia tem essa palavra, né, que a gente falou ontem, iracundo, que é a pessoa que se ira com facilidade, né? Nem andes com um homem colérico. Para que você não aprenda o seu caminho e assim fique preso numa armadilha. Não ande facilmente com o irado, nem na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda o seu caminho e assim fique preso numa armadilha. E o meu fala, você não vai conseguir se livrar, né? Então é uma armadilha mesmo, você cai e é difícil de sair. Sangue do cordeiro, eu já falei aqui, que quando leio sobre temperamentos, eu me identifico muito com colérico, Jesus. Eita Deus. Mas existe mesmo essa teoria dos temperamentos, né? E o colérico, ele tem alguns pontos negativos, mas também tem muitos pontos positivos, Ju. É só a gente ajustar. Ju não, Jéssica, né? É só a gente ajustar. Todo o temperamento vai ter o ponto positivo e o ponto negativo. Aí a gente vai fazer o quê? Vai transformar esse ponto negativo mais parecido com Jesus. Tem um livro que fala sobre os temperamentos e o título é Temperamentos Transformados. Ele nos ensina, diante da palavra, você melhorar o teu ponto negativo, melhorar aquilo que você tem de bom e diminuir aquilo que você tem de ruim. Mas vamos clamar por sabedoria que tá tudo certo. Amém? É isso, gente. Vamos orar? Uma bênção hoje, hein? Vamos então cuidar do nosso nome, dos nossos negócios. Eu não sei se alguém aqui tem problema com consumismo. Vamos cuidar isso aí, porque o Senhor também nos ensina sobre isso. Isso. Temperamentos transformados. É um livro, depois vocês pesquisam no Google. Vamos cuidar como a gente tem educado nossas crianças e vamos confiar que se a gente planta, a gente colhe. Vamos confiar, vamos entregar pro Senhor isso aí. E preguiça, né? Cuidado para não cair na armadilha do adultério. Não faça amizades com pessoas grosseiras ou violentas, senão você vai acabar se tornando como ela. Olha só, gente, anota aí. Jéssica, já estão pedindo para você fazer o resumo aí. Anota aí, Jéssica, secretária. Você foi eleita, viu? Nossa secretária.
Amém. Vamos lá, vamos orar então? Tá, tô anotando, ela falou. A secretária tá on, kkkk. O dia que você não entrar, eu vou eleger outra. Mas você vai entrar todo dia. Amém. Eu confio em você, Jéssica. Força. Vamos lá, fecha o olho aí onde você tá. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e suas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado, meu Deus, porque temos o privilégio de ter a Tua palavra em mãos. Temos o privilégio de acordar pela manhã e orar e aprender mais o Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra não volta vazia. Obrigado porque aqui encontramos promessas e sabemos que tudo o que lemos aqui, Pai, vai ser cumprido. Nos dá, Senhor, discernimento espiritual para que a gente possa entender a Tua palavra e nos apegar a ela. Nos ajuda a sermos aquilo que a Bíblia diz para sermos. Nos ajuda, Senhor, a internalizar isso e que isso gere frutos de vida eterna. Aqui mesmo a gente já leu várias vezes que aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos, tem como recompensa uma vida segura, uma vida feliz, uma vida abundante. Então nós tomamos posse disso mesmo. Nós declaramos que continuaremos te buscando de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, confiando que o Senhor é quem fará na nossa vida. Nos ajuda, Senhor Deus, com as nossas dificuldades, com os nossos pontos negativos. Nos ajuda, Senhor, porque não conseguimos, Senhor, seguir tudo isso aqui à risca. Tem dias que conseguimos de uma forma melhor, tem outros dias que nem tanto. Mas entregamos para o Senhor o nosso coração. O Senhor conhece. Assim como diz lá em Salmos, eu te peço, sonda o nosso coração, sonda a nossa alma e vê se há algum caminho mau. E se houver, Senhor, nos ajuda a sair desse caminho. Com a Tua vara, com a Tua disciplina, com a Tua correção, nos traz de volta para o caminho certo. Nos ensina a Te buscar verdadeiramente e cumprir aquilo que está escrito aqui. Declaramos que sem o Senhor não conseguimos, sem o Senhor fazemos tudo errado. Pedimos perdão, pedimos a Tua misericórdia sobre nós. Agora eu te peço que o Senhor nos ajude com essas questões que foram levantadas aqui hoje, que o Senhor nos ajude com a questão do consumismo, da comparação, nos ajuda a focar os nossos olhos no Senhor, na nossa vida, com a nossa realidade. Nos ajuda a viver aquilo que nós temos. Se tem alguma pessoa aqui que vai assistir depois ou que está assistindo que tem problema com consumismo, com nome sujo, Deus nos ajuda, Senhor, a cumprir os nossos compromissos. Nos ajuda a viver de acordo com aquilo que nós temos. E honra, Pai, as nossas escolhas. Eu peço também que o Senhor abençoe, Deus, essa questão dos nossos filhos, que são a nossa herança. Que o Senhor nos faça cada dia mais sábias. Que o Senhor nos dê cada dia mais sede da Tua palavra, para que possamos espelhar, para que possamos ser o espelho dos nossos filhos. Que o Senhor nos ajude na educação, no ensino das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, e que nós possamos nos apegar a essa certeza de quando forem velhos, não se desviarão do Teu caminho. Nós confiamos num Deus soberano, que sabe de todas as coisas, que cuida de todas as coisas. Então nós entregamos a vida dos nossos filhos diante do Teu altar, mas também nós nos comprometemos a dar o melhor para eles hoje, no dia presente. Nós nos comprometemos como mães, como pais, a ensiná-los no caminho. Nos ajuda, nos dá força, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, para que a gente possa dar tudo de bom agora. E quando eu digo tudo de bom, é tudo que vem de Ti, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama. Nos ajuda a educá-los, nos ensina a lidar com as emoções deles, que essas crianças cresçam fortes espiritualmente, mas também que cresçam fortes emocionalmente. E lá na frente eles saibam lidar com as dificuldades da vida, que eles possam se sair bem com os desafios e que eles possam ser luz nesse mundo mau, que eles possam ser sal da terra, que eles possam ser a resposta
para esse mundo mal, a resposta que o Senhor quer para esse mundo mal. Nós queremos que cada filho que o Senhor nos dá é uma flecha. Então nos ensina, Pai, nos ajudar a afiar essa flecha, a deixar essa flecha bem retinha e bem certinha para ela alcançar o alvo, para aquilo que ela foi criada. Nos ensina, Senhor, a guiar as nossas crianças, para que lá na frente elas possam cumprir o propósito que elas nasceram para cumprir. Faz isso, Senhor. Abençoa, Pai, também a vida de cada irmão aqui, que a gente possa ter um dia agradável, uma segunda-feira na Tua presença. Tá começando a semana do Natal, muitos afazeres, muitas coisas, fora da rotina. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor proteja, Pai, nosso coração, nossa mente de todo mal. Que o Senhor guarde nossas palavras, nossas atitudes. Que o Senhor fique conosco nesse dia. Nos abençoe para continuarmos perseverantes na oração, na fé, no partir do pão, no compartilhar. Que o Senhor continue conosco todos os dias, mas em especial no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês escreveram aqui. A Jéssica pode dar aula de economia. Força guerreira. Amém. Que já colocou. Renova as forças da Bruna, que tem sido bênção nas nossas vidas. Amém. Amém. Tem um mosquitinho aqui chato. Amém. Não tem sido fácil não, tô cansada. Mas vamos lá. Amanhã tem mais. Até amanhã.